Ela ama, ela tem a Bíblia dela, a pastora Sandra sabe, né, pastora? Ela ganhou esses dias um campeonato que ela fez, que ela falou pra mim, ai mãe, eu acho que eu não vou conseguir ganhar o chocolate, porque ela para durante o dia pra ler a Bíblia. Oi? Um chocolate não, uma caixa, perdão. Uma caixa de chocolate. E de uma marca muito boa. Ela até falou pra mim quando chegou em casa, mãe, olha, é uma marca boa. Uma marca que eu gosto. Não tinha barata. Não tinha barata, tá vendo? Ô, pastora, coordenadora, por favor. Por favor, pastora. Vamos pensar que você dá o melhor. Tô brincando. Vamos lá, só pra descontrair. E assim, e ela gosta, e às vezes ela fala assim, gente, fala pra mim e pro pai, não me peça mais nada que agora eu vou ler a Bíblia. Eu dei uma Bíblia na linguagem de hoje, e ela lê a Bíblia, e ela ora. A Melody, eu orava muito com a Melissa, eu falava, Melissa, na minha barriga, eu vou orar agora, vamos orar com a mamãe. E eu orava, colocava a mão na barriga e orava. Agora nós vamos louvar a Deus, o seu Criador. E eu louvava a Deus, o meu Criador, o nosso Criador. E ela ficava lá quietinha, ela estava entendendo. Então é importante. A Melissa é uma criança de oração. Ela tem 12 anos hoje. E ela, com 3 anos, ela falou para mim, mãe, eu quero um irmão. Só que quem conhece a história da Melissa sabe que eu não podia ter filhos. Quem tira 2. Então aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, essa menina está me pedindo uma irmã, mas já foi uma dificuldade 5 anos para ter a Melissa. Agora como que eu vou dar uma irmãzinha para ela? E ela queria irmã. Ela falava, eu quero irmã. E eu comecei a ficar preocupada, porque o homem a carne é fogo, né? Aí você começa a duvidar. E ela falou assim, eu vou orar e vou pedir uma irmã para Deus. E às vezes eu pegava a Melissa no quintal, olhando para o céu e falando. E eu falava, aí depois eu ia lá, Mel, o que você estava fazendo? 3 aninhos. Eu estava orando, pedindo para o papai do céu uma irmã. E eu, ai Jesus, eu ficava, Senhor, contempla a oração dessa menina. É um bebê, ela está orando. E eu não tenho como ficar grávida porque eu tenho problema. E aí, quem chegou? A Melody. Eu fui na médica para fazer exames de rotina. E a doutora, quando eu falei do meu histórico, ela falou, então você não pode ficar grávida, vamos fazer já exame, você deve estar com esse útero daquele jeito, fazer que você não vem aqui. E eu vou falar que a gente nunca usou método contraceptivo, porque eu não precisava, eu não ficava grávida. E aí, eu fui fazer os exames e a médica falou, você não pode ficar grávida, então faz esses exames aqui. E eu fui fazer os exames. Aí eu fiquei esperando a regrinha da mulher, né? Que eu queria fazer o exame, mas eu tinha que passar aquela fase. E não vinha. Não vinha, e eu esperando. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer esse exame assim mesmo, né? Já que não aconteceu até agora, não veio até agora, eu vou fazer o exame. E aí eu fui, porque era aquele transvaginal, então eu queria esperar passar aquele tempo. E aí quando eu cheguei lá, era outubro, perto do mês das crianças. O médico foi fazer o transvaginal, e aí ele falou, nossa, eu tô vendo algo aqui. Eu falei, ai meu Deus, ele tá vendo tudo de ruim. Deve ter um monte de coisa ruim no meu útero. Mas eu tô vendo algo aqui dentro. Eu, doutor, fala logo. Fala o que é esse algo. Aí ele ficou olhando. Aí ele, parabéns. É dia das crianças, é mês das crianças, outubro. Eu não estava entendendo aquilo. E eu, doutor, mas o que é isso? Aí ele falou, minha filha, parabéns mãe, você vai ser mãe. Toda vez falando que eu ia no médico. Aí a primeira vez foi assim, a segunda também. Quando o médico falava que não, e Jesus disse que sim, e acabou. Sem fazer nenhum tratamento. Então Deus ouviu a oração da Melissa. E Deus, Ele ouve a nossa oração. É que o nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele mente pra gente, né? Então, e falando sobre isso, assim, a Melissa é uma bênção. E a Melody também. A Melody é menor, dá mais trabalho, né? A Melissa agora não tem mais paciência, tá ficando velhinha. Elas brigam,
se amam, elas se batem, elas se beijam, mas faz parte, né? Coisa de irmão. Então, como nós vimos, essa parte de estimular o bebê na barriga é importante. Com a Melody eu fiz a mesma coisa, parece que não surtiu muito efeito, tô brincando. Surtiu sim, surtiu efeito, que ela ama a escolinha, ama a igreja, ela todo dia pergunta se tem igreja, ela não pergunta se tem culto. Todo dia que eu chego, mãe, tem igreja? Eu falei, a igreja tá lá, ela não saiu do lugar. Agora, culto, hoje não tem. Ai, mãe, quando que vai ter então esse culto? Ela ama, né? E ela ama aprender também. E a Melody, um barato que a Melody também é de oração. Ela ora, ela repreende o mal. Ela é usada por Deus, dentro de casa também. Então, assim, é uma bênção, gente. É muito bom cuidar, ensinar o bebê dentro da barriga da mãe. É importante, tá? Agora vamos lá. O primeiro passo para educar é amar. A Bíblia diz assim, que quem ama, que Deus corrige ao filho que ama. Deus nos corrige? Deus nos corrige. Ele corrige de várias formas. E Deus nós só nos corrige porque Ele nos ama. Está falando em Provérbios 3:12. Então nós só educamos se nós amamos. Se nós não educamos, nós não amamos, tá? E eu quero dizer que educar não é castigar, educar é ensinar. Educar não é espancar, não é machucar. Educar é explicar o porquê. Educar não é simplesmente bater, mas fazer a criança pensar no seu erro, no erro dela. É reflexão. Educar é isso. É a criança começar a refletir. Tudo depende com a finalidade que você está aplicando o corretivo no seu filho. Qual é a finalidade? Se você castiga ou bate porque ficou com raiva da criança, que tem pai que é assim, né? Fica nervoso, explode e mete a mão na criança. Tem pai que é desse jeito e tem mãe também. Mas a Bíblia não ensina isso. Sabe por quê? Porque quando você bate, assim, porque você explodiu, você na verdade está querendo exteriorizar a sua ira. Porque quando você bate, aquela ira acaba, o furor acaba. Então na verdade você está querendo se livrar daquela ira. Porque a criança errou, fez alguma coisa, o pai e a mãe vai lá, bate, mas ela, porque você não fica mais calmo, depois você bate, é porque você já exteriorizou sua ira, já saiu, teu furor saiu. Então na verdade é um livramento do seu furor, mas não é educação. Tem uma forma de educar, tem uma forma de bater. A Bíblia diz em Provérbios 13:24, o que não faz uso da vara, odeia o seu filho, mas o que ama, desde cedo castiga. Mas esse castigar não é maldade, é correção, desde cedo. Eu quero enfatizar isso. Provérbios 13:24, desde cedo. Eu acho engraçado que tem pai, mãe, família que acha que tem que ser quando ele tiver com uns 3 aninhos, que ele está entendendo, 4 aninhos. Não é assim. Não é com 3 anos, não é com 4, não é com 5. Porque tem uma fase que a criança vai aprender melhor. Então você tem que aproveitar para educar nessa fase, que é na formação da personalidade e do caráter dela, que vai até 7 anos mais ou menos. Passou desse tempo, vai ficar um pouco mais difícil. O que você não fez quando ele era pequenininho. Aí ele não vai já pegar tanto. Então você tem que aproveitar ali desde a barriga, vai indo, vai ensinando, vai mostrando, vai dando a direção para o seu filho. Porque passou essa fase vai ficar mais difícil. E eu lembro que quando eu tive a Melicinha, ela tinha um temperamento assim forte, que a Melicinha, todo mundo amava na igreja, né? Aquela pequenininha, a Melicinha. Mas eu sabia o que eu passava com a Melicinha, que a Melicinha era dura, ela queria fazer o que ela queria. Por exemplo, a Melicinha com 7, 8 meses, eu saía com ela de carrinho, e ela queria teimar, eu nunca esqueço disso, que ela queria ficar em pé no carrinho de bebê. Ela não queria ir sentada como as outras crianças, como os outros bebezinhos. E perigo de cair, porque ela não queria ficar com o cinto também, ela queria mandar. Ela queria mandar na mãe dela. Mas eu falei pra ela, comigo não. Quem manda sou eu sou a mãe. Então eu fazia ela sentar no carrinho.
Você senta que eu estou mandando. Tem criança que é assim, viu? Tem criança, ela era pequenininha, era meses, mas ela não, ela só assim que ela entendia, Melissa. Ela, o nome dela, né, Melissa, calma, né, derivada do mel, do doce. Às vezes ela tinha um pouco de amargo, uma boa metade de amargo, e eu fui cortando esse amargo dela, que era difícil, ela queria me controlar. Né? Outra vez no mercado eu falei, a Melody já não deu esses negócios, cada criança é de um jeito. Outra vez no mercado, a Melody querendo, eu falei, a Melody não, perdão, a Melissa. A Melissa eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para isso, você não vai pedir nada. Ah, mas eu quero ir no mercado. Não, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou te levar que você vai querer. Ficou lá querendo, falei, então vamos. Fomos, foi até nesse mercado aqui no Forte. Eu não lembro o que é que ela queria dar show no mercado. Fazer aquele show básico para todo mundo olhar, plateia. Falei, ai, que coisa linda e maravilhosa. Plateia olhar no mercado, a Melissa gritando. E ela começou a se espernear, porque queria o negócio que eu falei que eu não ia dar para ela. Eu peguei ela no colo, irmãos. Foi a única técnica, eu não podia bater, mas eu dei um beliscão. Assim, ó. No bracinho. E aí todo mundo começou a falar por que ela estava achando. Ah, porque não é nada. Passei tanto nervoso aquele dia no mercado, eu vim furiosa do mercado. Aí eu cheguei em casa e expliquei pra ela, sabe o que a mamãe te deu, aquele beliscão? Que você me tirou do sério, mas não foi nem por causa disso, foi porque eu falei pra você que eu não ia te dar nada. Eu não tinha dinheiro para aquilo e você ficou me enchendo a paciência. E eu expliquei pra ela. Depois disso, a Melissa nunca mais fez nenhum enxame no mercado. Então, para vocês verem como era o melzinho. O melzinho, quando era pequeno, tinha um pouco de amargo. E é difícil, porque ele vai te testar. Teu filho vai ficar te testando. Fica cedendo. Cede para você ver que ele não vai ter limite depois. O negócio é sério. E a Bíblia fala que desde cedo castiga, desde cedo corrige. Vai corrigindo, tira, vai tirando, que senão depois você não aguenta. Ele vai mandar em você. Seu filho vai mandar em você. E ele vai achar depois aí no mundo, aí fora, que ele pode mandar em todo mundo. Que ele pode fazer o que ele quer. Eu lembro também de que a Melissa foi tanta experiência assim, importante, que foi a primeira, né? E foi desejada demais, a Melody também. Mas a Melissa foi uma luta para mim ficar grávida, então eu lembro de tudo. E eu fazia aleitamento materno porque eu queria saber como amamentar, tudo, cuidar. Então eu fiz aqueles 6 meses de aleitamento. E aí a médica, eu lembro que ela falou uma vez assim, numa reunião que ficava um monte de mãe com seus bebezinhos, né? Tudo chorando, mamando, aquela festa. E eu amava ir para o aleitamento materno. Nossa, para mim era a melhor coisa. O melhor passeio de uma mãe, para mim, era o aleitamento materno. Que ela ensinava como dar leite.